A câmera nunca mente, é isso que dizem. Mas, para sermos justos, essa frase tem perdido força com o tempo, especialmente com a quantidade de ferramentas de edição de imagem disponíveis hoje em dia. Ainda assim, existem fotos que parecem não editadas e que nem mesmo especialistas conseguem entender. Aqui estão 30 fotos que os cientistas não conseguem explicar. Número 1. O mapa de Piri Reis. O famoso mapa de Piri Reis, criado em 1513 pelo navegador otomano Piri Reis, continua a fascinar historiadores e cientistas. Esse mapa contém uma representação surpreendentemente precisa da costa da Antártica, uma região que só foi oficialmente descoberta mais de 300 anos depois, em 1820. A precisão do mapa sugere que os cartógrafos que trabalharam com Piri Reis possivelmente tinham algum tipo de conhecimento sobre a massa de terra da Antártica, muito antes da época em que foi oficialmente reconhecida. Algumas teorias apontam para o acesso a registros antigos de civilizações mais avançadas que teriam existido antes da história documentada. O mapa também representa a América do Sul, com um nível de precisão que supera mapas europeus do mesmo período. Enquanto historiadores sugerem que a Antártica pode ter sido desenhada com base em rumores, outros defendem a hipótese de que o mapa indica a existência de civilizações sofisticadas e antigas, com habilidades cartográficas muito além do esperado. Número 2. Freddy Krueger no fundo da foto. Em uma foto aparentemente inocente de algumas crianças, uma figura assustadora aparece ao fundo. Essa figura lembra muito o vilão Freddy Krueger do filme A Hora do Pesadelo. O homem em segundo plano é incrivelmente parecido com o personagem, usando um chapéu e um estilo que remetem ao infame vilão. Algumas pessoas acham que isso é fruto de uma edição de foto inteligente, enquanto outras sugerem que a figura poderia ser apenas uma pessoa comum, capturada ao acaso. O que intriga é que especialistas em fotografia analisaram a imagem e afirmaram que não houve alterações digitais, aumentando o mistério. Número 3. A construção da Torre Eiffel. Uma foto histórica de 1887 mostra a Torre Eiffel em construção para a Exposição Universal de Paris. A obra foi finalizada em apenas 2 anos, um feito impressionante para uma estrutura tão grande e complexa. Quando foi concluída em 1889, a torre tornou-se a estrutura mais alta já feita pelo homem, mantendo esse título por 41 anos até a construção do edifício Chrysler, em Nova York, em 1930. Projetada e construída com 18 mil peças de metal conectadas por 2,5 milhões de rebites, toda a montagem foi feita manualmente. Esta foto representa um marco extraordinário da engenharia e simboliza a perseverança e engenhosidade humana, atraindo admiração até hoje. Número 4. Nina Kulagina. Na década de 1960, na União Soviética, Nina Kulagina ganhou fama por suas supostas habilidades de psicocinese, realizadas sob condições de laboratório. Kulagina parecia ser capaz de mover objetos e manipular instrumentos sem tocá-los, sob o olhar atento de cientistas soviéticos que a observavam na Academia de Ciências da União Soviética. Embora tenha permanecido pouco conhecida fora da União Soviética, devido à discrição da Guerra Fria, seus supostos poderes desafiaram o que era considerado cientificamente possível na época. Mesmo com céticos apontando para possíveis truques, ninguém conseguiu reproduzir suas habilidades, deixando seu caso como um enigma intrigante sobre os limites da mente humana. Número 5. As Luzes de Phoenix. O evento das Luzes de Phoenix, ocorrido em 13 de março de 1997, é um dos avistamentos de objetos voadores não identificados mais notórios. Naquela noite, milhares de pessoas observaram um enorme objeto silencioso cruzando os céus do Arizona. Muitos descreveram o objeto como um disco gigante ou uma formação em V, com luzes brilhantes. O incidente chamou a atenção da mídia, e até o então governador do Arizona, Fife Symington, declarou ter visto o objeto. A Força Aérea dos Estados Unidos alegou que as luzes eram sinalizadores de um exercício militar, mas muitas testemunhas refutaram essa explicação, argumentando que ela não correspondia ao que viram. Este incidente permanece como um dos maiores casos de avistamento de objetos voadores não identificados, alimentando debates sobre a possibilidade de existência de seres extraterrestres. Número 6. A última foto do farol de Eilean Mor. O misterioso desaparecimento de 3 guardiões do farol de Eilean Mor
em 1900, até hoje desconcerta os historiadores. Uma foto tirada no farol pouco antes do desaparecimento mostra um dos guardiões parecendo tenso. Dias depois, os 3 desapareceram sem deixar rastros, e o registro do farol indicava tempestades violentas. Mesmo após buscas extensas, nenhum corpo foi encontrado, nem sinais de luta. Algumas teorias incluem ondas gigantes, ou que eles ficaram presos em rochas próximas, enquanto outras teorias mais misteriosas sugerem que forças sobrenaturais poderiam estar envolvidas. Esta última foto adiciona um toque sombrio ao enigma e atrai curiosos até hoje. Número 7. Criatura na caverna. Uma foto tirada na década de 1990 por um turista nos Emirados Árabes Unidos mostra o que parece ser uma criatura espreitando nas sombras de uma caverna. Logo após a foto ser tirada, um grito de criança ecoou pela caverna. E após uma busca, um corpo foi encontrado em um recanto da caverna. A identidade da criatura e sua relação com o corpo encontrado são desconhecidas, mas há quem sugira que poderia ser uma nova espécie de criatura subterrânea. Outros acreditam que poderia ser apenas um jogo de luzes, mas até hoje o mistério permanece. Número 8. As luzes da missão Apollo 14. Imagens da missão. Apollo 14, em 1971, mostram fenômenos luminosos estranhos no horizonte lunar. As luzes parecem se mover entre as fotos, e até os astronautas Alan Shepard e Edgar Mitchell as observaram à distância. Embora algumas explicações incluam reflexos do Sol em minerais ou descargas eletrostáticas, nenhuma teoria explica totalmente a posição fixa, os contornos nítidos e a natureza passageira das luzes. Esse mistério lunar continua intrigando cientistas e o público em geral. Número 9. O satélite Cavaleiro Negro. O satélite Cavaleiro Negro é um objeto misterioso que, acredita-se, orbita a Terra há décadas, desde a década de 1950. Segundo teorias, poderia ter mais de 13 mil anos e ser originário de uma civilização alienígena perdida. A lenda começou em 1899, com Nikola Tesla relatando sinais extraterrestres. Em 1954, astrônomos e a empresa Grumman relataram sinais incomuns. Embora a ciência tradicional ainda não tenha validado a existência do Cavaleiro Negro, sua lenda continua alimentando a imaginação e teorias sobre sua verdadeira origem. Número 10. Anomalia das pedras na Lua. Em uma foto da missão Apollo 17, em 1972, há o que parece ser uma formação piramidal no horizonte lunar. Alguns especulam que possa ser uma estrutura alienígena, enquanto outros defendem que são apenas montes de pedras com sombras inusitadas. Até que novas imagens de alta resolução sejam obtidas, o debate sobre essas formações misteriosas continua. Número 11. O fantasma da igreja de Worstead. Em 1975, Diane e Peter Barlow visitaram a igreja de Worstead, na Inglaterra, e tiraram uma foto de seu interior. Quando o filme foi revelado, apareceu uma figura branca em um dos bancos. A igreja, que data do século XII, já era conhecida por aparições de uma dama branca, mas o casal garantiu que não havia ninguém presente na hora. Até hoje, a foto é considerada uma das mais intrigantes provas de uma possível presença sobrenatural. Número 12. Rostos no mar do SS Watertown. Em 1925, enquanto o navio SS Watertown navegava pelo Canal do Panamá, membros da tripulação vivenciaram um evento assustador. 2 tripulantes, que haviam morrido recentemente devido à inalação de gases tóxicos enquanto limpavam um tanque de carga, pareciam ter aparecido nas águas próximas ao navio. Os rostos dos homens, segundo testemunhas, surgiram na superfície da água, olhando para cima, diretamente para a tripulação. Keith Tracy, um colega de trabalho, conseguiu fotografar as estranhas imagens que apareceram nas águas, e essa foto logo atraiu a atenção nacional. O jornal The Christian Science Monitor confirmou que a imagem não havia sido adulterada, aumentando ainda mais o mistério. Enquanto alguns interpretaram a aparição como o retorno dos espíritos dos homens falecidos, outros afirmaram que poderia se tratar de uma ilusão óptica ou jogo de luzes. Contudo, as expressões nítidas e sombrias dos rostos pairando na água fazem desta foto um dos registros mais inquietantes e intrigantes do fenômeno paranormal. Número 13. O fantasma do piloto.
Em 1987, uma mulher identificada como MS visitou um aeródromo na Inglaterra e tirou uma foto dentro de um cockpit de avião, como lembrança de sua visita. Para sua surpresa, quando a foto foi revelada, era possível ver claramente a imagem de um homem sentado ao seu lado no assento do piloto. O homem vestia uma jaqueta e chapéu de piloto que lembravam o uniforme dos pilotos da Segunda Guerra Mundial. MS jurou que estava sozinha no momento em que tirou a foto. E após uma análise feita por especialistas em fenômenos paranormais, eles sugeriram que o homem poderia ser o espírito de um piloto que havia falecido durante a guerra e que, de alguma forma, permaneceu no avião. Céticos acreditam que talvez pudesse ter sido um funcionário do museu que teria se sentado brevemente no cockpit sem ser notado. No entanto, até hoje, a fotografia permanece sem uma explicação conclusiva. Número 14. A Dama de Lenço na cena do assassinato de Kennedy. A Dama de Lenço, também conhecida como Babushka Lady, é uma figura misteriosa associada ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, em Dallas, Texas. Ela aparece em várias fotografias capturadas na Dealey Plaza, antes e depois dos tiros, e parece estar filmando o desfile. Vestindo um lenço que lembra o estilo tradicional de senhoras russas, acredita-se que ela poderia ter capturado imagens cruciais do momento exato do atentado. Contudo, até hoje, sua identidade nunca foi confirmada, e nenhum vídeo ou foto de sua câmera foi encontrado. Alguns teorizam que ela pode ter ficado com medo de revelar sua filmagem, ou talvez nem tenha percebido a importância de seu registro. A ausência dessas imagens e o mistério em torno de sua figura alimentam teorias da conspiração sobre o atentado, garantindo que seu papel continue sendo uma das maiores incógnitas na história do caso Kennedy. Número 15. O fantasma de Hampton Court. O Palácio de Hampton Court, um dos lugares mais assombrados do Reino Unido, ganhou atenção renovada em 2003, quando câmeras de segurança capturaram uma aparição inexplicável. Nas imagens, é possível ver uma figura fantasmagórica caminhando por um corredor, alimentando ainda mais os rumores de que o local é realmente assombrado. O técnico responsável pela revisão das gravações afirmou que a filmagem era autêntica e não havia sinais de manipulação. Embora alguns céticos acreditem que poderia ser apenas um reflexo de luz ou uma falha na câmera, essas teorias não conseguem explicar os movimentos humanos da figura, que parecem naturais e determinados. Construído em 1529 pelo rei Henrique VIII, o palácio já possui um histórico de lendas sobre avistamentos sobrenaturais, incluindo relatos de sons e visões de figuras misteriosas nos corredores. A gravação em Hampton Court aumentou a reputação do palácio como um local de intensa atividade paranormal. E as imagens continuam a fascinar e desafiar tanto os céticos quanto os que acreditam no sobrenatural. Número 16. O caso do hotel na Noruega. Em um hotel na Noruega, uma história intrigante aconteceu em uma noite, quando alguns hóspedes relataram ter sentido uma estranha queda de temperatura repentina. Ao investigar o motivo, a equipe do hotel revisou as filmagens das câmeras de segurança para ver se alguma janela havia sido aberta. Em vez disso, as câmeras captaram uma cena bizarra. Duas mulheres nuas apareceram caminhando de mãos dadas pelos corredores do hotel. Até onde se sabe, não havia hóspedes com esse perfil no hotel naquela noite. E ninguém conseguiu identificar as mulheres, que nunca mais foram vistas. O fenômeno foi interpretado como uma aparição fantasmagórica pelas testemunhas, mas há quem acredite que possa haver outra explicação lógica, mesmo que esta ainda não tenha sido encontrada. Número 17. O incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 experientes alpinistas russos encontraram um destino trágico e inexplicável nos Montes Urais, em um evento conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. Quando foram encontrados, seu acampamento estava abandonado e a tenda havia sido rasgada de dentro para fora, indicando uma fuga apressada. Os corpos dos alpinistas foram achados dispersos e com ferimentos incomuns, que não correspondiam a um ataque de animal ou a uma simples queda. Entre as evidências havia rolos de filme que aumentaram o mistério. As fotografias revelaram estranhas luzes no céu, que muitos associaram a objetos voadores não identificados, e uma imagem desfocada de uma figura perto da tenda, conhecida como a foto do Yeti. Embora alguns descartem essas evidências como ilusões ópticas, outros acreditam que as imagens captaram uma entidade responsável pelo terror que causou a morte do grupo.
O incidente continua sendo um enigma não resolvido e um dos casos mais assustadores da história do montanhismo. Número 18. O viajante do tempo na praia. Uma foto antiga tirada em uma praia da década de 1930 mostra um homem que parece estar usando roupas modernas em meio a banhistas com trajes típicos da época. Enquanto todos vestem maiôs e roupas da moda da década, o homem aparece com algo parecido a um short e camiseta, que se assemelham a vestimentas dos anos mais recentes. Esse detalhe levou muitos a especularem que ele poderia ser um viajante do tempo capturado por acidente. No entanto, os céticos argumentam que o que parece ser um short pode ser uma calça dobrada para cima e que a camiseta pode, na verdade, ser um suéter que ficou dobrado. Apesar das explicações, a imagem continua a ser objeto de fascínio para aqueles que acreditam em viagens no tempo. Número 19. O filme de Patterson e Gimlin. O filme de Patterson e Gimlin, gravado em 1967 na Califórnia, é frequentemente citado como uma das provas mais fortes da existência do pé grande. Roger Patterson e Bob Gimlin alegam que seu filme de 16mm mostra uma grande criatura peluda caminhando pelas florestas. As características físicas e os movimentos do ser são difíceis de categorizar ou desacreditar. Por exemplo, sua postura, características corporais e até detalhes como o balanço de seus braços sugerem que não se trata de um humano. No entanto, céticos argumentam que Patterson, que já havia escrito um livro sobre o pé grande, pode ter buscado atenção com uma farsa bem elaborada. Apesar das tentativas de análise do filme, o debate permanece acirrado entre aqueles que acreditam que é uma prova genuína e os que veem como uma elaborada encenação. O filme de Patterson e Gimlin continua sendo um dos maiores pilares no mistério sobre o pé grande. Número 20. O Homem Levitatório. Uma fotografia da década de 1920 mostra o espiritualista britânico Colin Evans, aparentemente levitando durante uma sessão mediúnica. Evans era conhecido por alegar que podia mover objetos e até levitar em meio a sessões espirituais, e essa imagem parece ser uma prova de suas habilidades paranormais. Céticos, no entanto, afirmam que a foto poderia ter sido uma ilusão criada com fios ou suportes ocultos. Como um performer habilidoso em ilusão e misdireção, Evans teria a capacidade de criar efeitos convincentes. A foto ainda desperta debates sobre se é uma prova de verdadeiros poderes psíquicos ou uma obra de showmanship, refletindo o fascínio que o público tinha pelo espiritualismo no começo do século XX. Número 21. A fotografia do Zeppelin de Huntington. Uma fotografia de 1911 mostra um Zeppelin voando sobre Huntington, West Virginia, com um design muito avançado para a época. 15 anos antes do primeiro Zeppelin ser construído nos Estados Unidos, a aeronave na foto apresenta um formato aerodinâmico, com várias hélices e uma cabine de passageiros aparente. Os Zeppelins daquela época eram geralmente veículos pequenos, sem direção precisa, o que torna o design desta aeronave uma verdadeira anomalia. Alguns teóricos sugerem que poderia ser uma aeronave militar secreta, enquanto outros acreditam que possa ser um caso de múltiplas exposições fotográficas. Seja qual for a origem, a foto continua sendo um mistério para historiadores e entusiastas de fenômenos inexplicáveis. Número 22. A foto da família Cooper. Uma foto dos anos 1950 da família Cooper ficou famosa por uma figura fantasmagórica que parece estar caindo atrás das pessoas que posam para a câmera. A imagem mostra uma família de 4 pessoas sorrindo, enquanto ao fundo surge uma figura escura, desfocada, suspensa no ar. Os membros da família garantiram que não havia mais ninguém na sala no momento da foto, o que fez com que muitos pesquisadores de fenômenos paranormais vissem essa imagem como uma forte evidência de uma presença sobrenatural. No entanto, céticos sugerem que o fantasma poderia ser um manequim ou uma figura suspensa, ou até um efeito de dupla exposição. A identidade da figura e como ela apareceu na imagem ainda geram debates, tornando a foto um caso intrigante para entusiastas do paranormal e um mistério para céticos. Número 23. A Menina Fantasma da Rússia. Uma série de fotografias antigas da Rússia, datadas do início do século XX, incluem uma característica peculiar. Uma mesma menina aparece em todas as fotos, sempre com a mesma roupa e expressão melancólica, mesmo em locais e ângulos diferentes. A garota parece estar presente em cada uma das cenas, com seu chapéu e vestimenta, mas não interage com as pessoas ao seu redor.
Essa constância nos trajes e na expressão levou alguns a proporem teorias assustadoras, que ela poderia ser o espírito de uma criança preso naquelas imagens. Para outros, a menina seria uma figura colocada nas fotos como uma forma artística de transmitir uma mensagem. No entanto, a presença inusitada da garota em tantas fotos diferentes gera questionamentos que seguem sem resposta até hoje, intrigando estudiosos e curiosos. Número 24. Pinturas antigas e supostos smartphones. Algumas pinturas e fotografias antigas retratam figuras que parecem estar segurando objetos semelhantes a smartphones modernos. Em uma dessas obras de arte, um casal está parado à beira de um rio, trocando um pequeno objeto retangular que lembra um celular antigo. Em outra imagem, um nativo americano parece segurar algo parecido com um celular, como se estivesse consultando um mapa. Embora esses objetos possam ser outras coisas que não um telefone, teóricos da viagem no tempo sugerem que poderiam ser indícios de artefatos de outras épocas. Céticos afirmam que esses objetos são provavelmente itens comuns da época que, por acaso, lembram tecnologia moderna. Mas ainda assim, essas pinturas e fotos continuam despertando curiosidade nos que se interessam por teorias de viagem no tempo. Número 25. A criatura chilena. Uma foto misteriosa tirada no Chile mostra dois homens a cavalo em uma floresta, com uma pequena criatura de cabeça desproporcional escondida sob um dos cavalos. Alguns analistas sugerem que a imagem possa ter capturado um ser extraterrestre, dado o formato estranho de sua cabeça e postura. No entanto, céticos argumentam que a figura seja provavelmente uma criança ou uma sombra em perspectiva enganosa. A qualidade baixa e granulada da foto torna difícil a identificação, deixando margem para interpretações. Se é realmente uma criatura desconhecida ou apenas um erro de percepção, o mistério persiste, e essa imagem continua a gerar debates e teorias. Número 26. A Madonna e São Giovanni, de Domenico Ghirlandaio. Na pintura de Domenico Ghirlandaio, do século XV, chamada Madonna e São Giovanni, um objeto em forma de disco é visível no céu, logo acima do ombro da Madonna. O objeto emite raios de luz em direção ao solo, onde um homem e seu cachorro olham para o alto, como se estivessem observando o objeto no céu. Para entusiastas de objetos voadores não identificados, essa representação seria uma prova de um avistamento de objeto voador não identificado registrado durante o Renascimento. Por outro lado, críticos acreditam que o disco poderia ser uma representação simbólica de algum conceito religioso, como a estrela de Belém ou um anjo. A forma redonda e os raios de luz, no entanto, diferem dos símbolos religiosos tradicionais, o que leva alguns a sugerirem que o artista talvez tenha representado um fenômeno real, ainda que inexplicado. Número 27. O fantasma de Freddie Jackson. Em 1919, uma foto mostra um grupo de pilotos da Força Aérea Real Britânica, e entre eles surge uma figura fantasmagórica de um homem que supostamente era um colega falecido 2 dias antes. O homem, identificado como Freddie Jackson, teria morrido em um acidente trágico, mas parece ter se juntado ao grupo para a foto. O rosto de Jackson aparece indistintamente na imagem, mas seus colegas de esquadrão o reconheceram. Alguns acreditam que Jackson, ainda sem perceber que havia falecido, se juntou aos amigos na foto. Céticos apontam que pode ter sido uma brincadeira ou um caso de pareidolia, no qual formas aleatórias são interpretadas como rostos familiares. A autenticidade da foto ainda é debatida, mas ela continua fascinando pessoas interessadas em fenômenos paranormais. Número 28. Billy the Kid jogando croquet. Em 2010, uma fotografia comprada por apenas $2, supostamente, retrata o famoso fora da lei Billy the Kid e seu grupo jogando croquet. Se verificada como autêntica, a imagem pode valer milhões, pois apenas uma foto confirmada de Billy the Kid é conhecida. A imagem mostra o fora da lei com seus amigos e algumas mulheres, e análises de reconhecimento facial apontaram semelhanças entre o rosto da figura na foto e a imagem autenticada de Billy. No entanto, alguns historiadores questionam a autenticidade da foto, principalmente pelo ambiente aparentemente sofisticado demais para um grupo de foras da lei. Apesar das dúvidas, a foto segue sendo um objeto de fascínio e inspiração para aqueles que estudam a história do Velho Oeste. Número 29. O hipster viajante do tempo. Em uma fotografia de 1941, capturada durante a reabertura de uma ponte na Colômbia Britânica, Canadá,
surge um homem que se destaca no meio da multidão devido à sua aparência moderna. Ele usa óculos de sol, uma camiseta com estampa e um suéter, além de segurar o que parece ser uma pequena câmera portátil, o que fez com que muitos o apelidassem de hipster viajante do tempo. Essa foto gerou debates sobre a possibilidade de viagens no tempo ou se os itens usados pelo homem não são tão fora de época quanto parecem. Especialistas apontaram que o suéter poderia exibir o logotipo de um time de hóquei da época e que câmeras portáteis já existiam. Mesmo com as possíveis explicações, a imagem do homem continua a intrigar os interessados em teorias de viagens no tempo. Número 30. O astronauta de Solway Firth. Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro, tirou uma foto de sua filha enquanto passeavam em Solway Firth, na Inglaterra. Quando a foto foi revelada, uma figura misteriosa, usando o que parecia ser um traje de astronauta, apareceu ao fundo. Templeton alegou que não havia mais ninguém presente no local no momento da foto, e a figura parecia flutuar atrás de sua filha. Teorias surgiram imediatamente, desde a presença de extraterrestres até a hipótese de que poderia ser um viajante do tempo. Especialistas analisaram a imagem e não encontraram indícios de manipulação, o que gerou ainda mais especulações. Céticos sugerem que a figura poderia ser a esposa de Templeton, usando um vestido claro que teria ficado sobreexposto na foto, criando a ilusão de um traje espacial. No entanto, o astronauta de Solway Firth ainda é uma imagem debatida e considerada um dos grandes mistérios fotográficos. Essas fotografias são testemunhas silenciosas de eventos que permanecem sem explicação, desafiando o que conhecemos e evocando perguntas que vão além do óbvio. Desde supostas aparições e fenômenos sobrenaturais até vestígios de tecnologias e civilizações perdidas, esses registros visuais continuam a intrigar cientistas, historiadores, céticos e curiosos. Eles nos lembram que, por mais que avancemos tecnologicamente e cientificamente, ainda há vastos territórios inexplorados, seja no espaço sideral, nas profundezas do oceano ou mesmo nos mistérios da mente e da percepção humana. Será que um dia descobriremos a verdade por trás dessas imagens? Ou elas permanecerão como eternos enigmas, provocando nossa imaginação e instigando nossa sede por conhecimento? Esses mistérios parecem nos convidar a explorar mais, a questionar o que é possível e a buscar o entendimento daquilo que desafia o senso comum. Quem sabe um dia, com novas descobertas e avanços, possamos finalmente esclarecer o que hoje permanece além da explicação. Até lá, cada uma dessas fotos nos faz lembrar que a realidade pode ser muito mais complexa e surpreendente do que pensamos. E talvez algumas perguntas estejam destinadas a permanecer sem resposta, ao menos por enquanto. Essas imagens, além de fascinantes, desafiam os limites do que consideramos possível. Desde tempos antigos, o desconhecido exerce um poder imenso sobre nossa curiosidade. Quer seja por sua capacidade de inspirar temor ou de aguçar nosso desejo por conhecimento, as coisas que não compreendemos plenamente parecem ter uma atração única, quase irresistível. Para muitas pessoas, essas fotografias são lembranças de que, em um mundo aparentemente explorado e mapeado, ainda existem segredos profundamente escondidos, esperando para serem revelados. Outros, no entanto, encaram essas imagens como um lembrete da complexidade e da imperfeição da percepção humana, capazes de ver coisas onde talvez só haja coincidência ou erro. De uma forma ou de outra, cada uma dessas fotos desafia a linearidade de nossa história e a constância de nossa ciência. Sejam elas reflexos de fenômenos ainda desconhecidos, ou talvez ilusões que a tecnologia um dia possa explicar, elas nos incentivam a seguir adiante na busca por respostas. Certamente essas imagens continuarão a inspirar gerações futuras. Novos pesquisadores com tecnologia e conhecimento mais avançados terão a chance de revisitar esses enigmas e talvez descobrir novas facetas sobre o que hoje permanece um mistério. Para os apaixonados por ciência, história, ou simplesmente para aqueles que se permitem questionar o incompreensível, esses registros são como convites permanentes a um mundo de investigação, análise e, quem sabe, descobertas que podem alterar nossa compreensão sobre o próprio universo. Enquanto aguardamos por essas respostas, a única certeza é que o mistério continuará a nos acompanhar. Afinal, é a busca pelo desconhecido que nos leva a avançar, transformando curiosidade em conhecimento e fazendo da imaginação uma ponte para o futuro.